Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Para facilitar a concentração, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. A Jesus, o nosso Mestre por excelência, o nosso Senhor Jesus. Aos amigos espirituais que são responsáveis por esse trabalho, pelo nosso estudo. Senhor da vida, mais uma vez aqui estamos. Que bênção, que oportunidade divina estarmos aqui reunidos, a família EOS. Todos nós nesse momento, Senhor, que o Senhor possa nos envolver para que possamos nos sentir bem juntos, todos em torno do lago do Tiberíades, sentados, prontos para ouvirmos a tua lição, mais um chamado, mais uma advertência, mais uma orientação, mais um norte, Senhor. Que o Senhor possa nos inspirar, nos conduzir, nos amparar. Que a espiritualidade amiga em teu nome possa nos auxiliar na compreensão do texto, para que possamos entender qual é o verdadeiro silício que agrada a Deus. Que a tua paz nos envolva e é em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Graça te damos. Nós ainda, seres humanos, quando falamos de religiosidade e quando falamos da divindade, ainda não temos o respeito necessário. Então, quando vamos falar de Deus, quando vamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo e quando vamos falar dos amigos espirituais, nós deveríamos ter uma reverência. Então, às vezes, a gente tem uma reverência por um homem, né, que tem um título, a gente fala com toda reverência, com todo respeito. E quando vamos nos referir a Deus Pai Criador e ao nosso Senhor Jesus Cristo, a gente se refere de forma algumas vezes pejorativa. Então, eu acho muito lindo quando a gente vê Francisco Cândido Xavier falar de Jesus. Ele fala com respeito tão grande. Ele nunca diz nem Jesus, ele diz nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a chamar Deus de Pai. Então, quando a gente vai falar de dor, né? Porque o silício, se nós formos estudar, principalmente ali na Idade Média, algumas criaturas acreditavam e acreditam que o mal está no corpo e não na alma. Então, quando vinha muitas vezes o desejo do corpo, que eles acreditavam que era o desejo do corpo, eles siliciavam, maltratavam o corpo.
Então tinha determinados instrumentos que machucava bastante o corpo. Então correntes com pontes, com pontas, em que eles apertavam em determinada parte do corpo, né, para ele sentir a dor e retirar dele o desejo ou o prazer, achando que martirizando o corpo estaria aperfeiçoando a alma. E nesse texto, que assina é um anjo, né, que ele diz, como é que ele coloca? Deixa eu só voltar aqui. É um anjo protetor, anjo da guarda, né? E essa mensagem foi de 1863, né? Um anjo da guarda, ele coloca, Paris, 1863. Então, esse texto de hoje, ele vai falar qual é o verdadeiro silício, como ele bem coloca aqui, ó, as provas voluntárias, porque o que acontece? Para o meu processo de evolução, para o teu processo de evolução e para o meu processo de evolução, é programado provações, que não são expiações. Provações é Deus mandando algumas provas para que eu possa me aperfeiçoar. Então essa é uma programação da evolução natural de um ser humano. Ele precisa passar por provas para que ele possa aperfeiçoar os seus comportamentos, as suas atitudes morais. Então Deus envia provas. A expiação, ela é um movimento de correção. Então, a provação é testes para eu fixar uma lição. A expiação é correção porque eu já errei, porque eu já teimei, porque eu já fugi da reta, tá bom? Entenda bem isso. Então, provação faz parte do meu processo de evolução. Eu preciso passar por provas para eu verificar, testificar e fixar a lição moral. Expiações é correção. Eu estou sendo corrigida por um erro que eu cometi. E cometi não porque eu não sabia, cometi por teimosia. Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Por quê? Porque a lei está gravada na nossa consciência. E nós não começamos a responder quando éramos seres primitivos, né? O homem de Neandertal, o homem da caverna, aquele homem ainda estava despertando as paixões. Então aquele ali ele não respondia. Nós começamos a responder a partir do momento que nós desenvolvemos a inteligência, a razão, as paixões. Aí a gente passou a responder pelas nossas atitudes e responder pela nossa teimosia. Então por isso que os espíritos falam em rebeldia, porque a lei está gravada em nossa consciência. Todos nós sabemos o caminho que devemos seguir. Todos nós sabemos. Se não seguimos, é por teimosia, não por ignorância. Não porque não sabemos, porque a lei de Deus está gravada em nós. Simples ignorante não é o ser primitivo. Simples ignorante é lá a questão 23, ou seja, o princípio inteligente. Não é a individualidade ainda. A individualidade deixou de ser simples e está desenvolvendo a inteligência, mas a lei já está gravada. Então, nesse nosso processo de evolução, nós, os terrícolas aqui, nós desenvolvemos sentimentos contrários ao amor e desenvolvemos vícios. Então, para nós, seres humanos, então, nós somos prepotentes, vaidosos, orgulhosos, egoístas, viciosos, né? Então a gente foi adquirindo um arcabouço de atitudes, de comportamentos que não fazem parte da nossa essência. Nós colocamos isso na nossa vida, nós trouxemos isso para a nossa vida. Então o que eu tenho que fazer? Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? É justamente combater. E combater a vaidade em quem é vaidoso não é fácil. Para um vaidoso calar a boca é uma luta enorme. E é disso aqui que nós vamos tratar hoje.
qual o verdadeiro silício que agrada a Deus. Partindo desse princípio, nós que já temos esse arcabouço realmente de comportamentos inadequados e que estão enraizados em nós há séculos. Eu sempre digo assim, se você lê a obra há 2000 anos, que começa lá no ano 30, a história do livro há 2000 anos começa no ano 30, e se nós formos estudar o que está ali na política, o que está no império, o que está em sociedade, as festas, o prazer, os jogos, os desfiles, isso não é algo novo. Isso é algo milenar. E que nós repetimos a mesma coisa. Por que quando a gente está num campo de futebol, que está naquela arena, a gente sente algo diferente dentro da gente? Porque a gente aciona as milhares de vezes que nós entramos nas arenas para ver os gladiadores, para ver, era interessante que eles tinham técnicas que eles conseguiam fazer um lago artificial para ter ali guerra de barcos. Imagina! Olha o nível. Então, nós sempre gastamos muito dinheiro com as festas, muito dinheiro com as lutas dos gladiadores. Sempre existiu no meio traições conjugais, idolatria, mortes, interesses políticos. Isso não é novo. Então, por que eu estou trazendo isso? Ou seja, nós estamos repetindo há mais de 2000 anos tudo isso. Há mais de 2000 anos. Mais de 2000. E era interessante, hoje eu estava lendo um pouco os filósofos pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, 400 antes de Sócrates. Eles traziam já a ideia de um fluido universal. Eu digo, gente, eu fico lendo e digo, meu Deus, tanta informação que ficou perdida. Eles já traziam a ideia de uma inteligência suprema coordenando todo esse fluido. Lá antes de Sócrates. Então, a gente para e pensa, não é que nós não temos informação, é que nós esquecemos as informações. Então, nós estamos repetindo. Então, tudo isso que a gente vive hoje, que a gente diz, o mundo está difícil, ninguém aguenta mais a política, ninguém aguenta mais essa arte imunda, né? Sempre existiu. Se nós formos estudar o templo de Vênus, tinham mais de quase 1000 prostitutas dentro do templo de Vênus. Então, gente, não é uma questão de ser novo, é uma questão que já é milenar. Então, por que eu estou trazendo isso? Se nós estamos repetindo isso há séculos e séculos, essas atitudes equivocadas, para nós lutar contra esses vícios é um verdadeiro silício. Então vamos lá para o texto para a gente ticar, né? Esse texto, ficar bem ticadinho e entender qual é o verdadeiro silício, né? Então já sabemos, aí ele diz, e tire as provas voluntárias. Então Deus manda a prova, manda. O que é a expiação? É a correção. As provas voluntárias é eu buscar, né? Prova voluntária. Eu quis, eu vou lá buscar. Vamos dar um exemplo. O professor Denis Arrivaio, ele tinha uma missão, que era organizar o material da terceira revelação, né? Ele era o codificador, ele organizou tudo. Mas chegou um momento que a saúde dele já começou a não ficar muito boa. E os amigos espirituais que sabiam desse problema disseram que ele deveria repousar mais, porque pelo excesso de trabalho ele estava agravando os problemas do seu corpo físico. Então olha só, a espiritualidade pediu que ele repousasse um pouco.
Porque imagina, ele trabalhava muito para deixar essas obras todas arrumadinhas. É lindo você ver a organização do professor, a didática do professor Denizar. A organização dele, Livro dos Espíritos, dividido ali em vários livros. Depois ele pega esse Livro dos Espíritos, dividindo os livros, e ele vai aprofundar cada livro de O Livro dos Espíritos. Mas não é que ele está desenvolvendo o texto. Ele pega todos os textos que a espiritualidade foi trazendo, e obviamente que eles organizaram no mundo espiritual, mas ele organizou aqui para deixar. Então isso foi muito trabalhoso. Logo ele perdeu um tanto a saúde, e a espiritualidade solicitou que ele maneirasse um pouco, que ele descansasse um pouco. Sabe o que ele fez? Não descansou. Ele queria deixar, ele queria deixar tudo organizado, essa terceira revelação. Os livros que, para muitos espíritas, são livros que estão esquecidos. É por isso que às vezes eu pego pesado um pouco. A pessoa me vem com um livro que não sabe nem quem foi o médium. E às vezes com absurdos dentro do livro. Eu digo, gente, a gente tem tanto material espetacular para ler. Poxa vida, as obras básicas, revista espírita, as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Nós temos espíritas que já estão há 10, 15 anos na doutrina e que não leram os 5 romances de Emmanuel. E fica perdendo tempo com leitura que não acrescenta nada. Nada de sério. Então o professor fez. Então ele disse não, ele ia dar continuidade. E ele acabou tendo o aneurisma. Então é dizer, tia, suicídio? Não, é sacrifício pela humanidade. Então isso aí é uma prova que ele construiu voluntária. Ele quis, ele estava programado para fazer um trabalho, mas ele se esforçou para fazer muito mais. Perguntais, diz esse anjo da guarda, perguntai se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas. Então, é permitido, e isso aqui é uma pergunta que deve ter acontecido lá no grupo da Sociedade Espírita Parisiense, né? É permitido ao homem abrandar, diminuir suas provas, suas próprias provas? Ele diz, esta questão equivale a esta outra. 2 pontos. Qual é? É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Então o cidadão está lá se afogando, ele pode tentar se salvar? Essa é a pergunta. Então quando eu pergunto, é permitido ao homem abrandar suas próprias provas? Ele diz a mesma coisa que perguntar a alguém que está se afogando e perguntar se a pessoa pode se salvar. Se ela pode se esforçar para se salvar. Ou ela vai se entregar ali e deixar o corpo. Ou ela vai bater um pouquinho, vai tentar se segurar em algum canto, se esforçar. Ou vai se entregar ao afogamento. Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Então, tá ali um espinho. Não, eu tenho que continuar sofrendo, deixa esse espinho aí. Mas você tem outra mão, você pode puxar. Não, deixa ele aí. Então, vamos tirar o espinho, né? Ao que está doente, chamar o médico. Fulano está doente, não, deixa aí, faz parte do processo dele. Ele precisa sofrer isso. Deixa ele continuar sofrendo, né? Ou a própria pessoa se entregar ao sofrimento, à doença e não procurar médico, não procurar tratamento. Não. Em hipótese alguma. As provas têm por fim exercitar a inteligência. Então, olha só, ainda há pouco nós falamos das provas. Lembra que prova não é expiação. Expiação é correção. Provas é o meu processo de evolução. E ele diz aqui, esse anjo da guarda, que o objetivo deles tem por fim, o objetivo é exercitar a inteligência.
tanto quanto a paciência e a resignação. Exercitar a inteligência. Então vamos tentar descobrir a cura disso, vamos tentar ver como é que a gente consegue se salvar, vamos buscar. Então, quantos movimentos de evolução intelectual a sociedade teve devido a uma dificuldade vivida? Um movimento vivido. E se a espiritualidade viesse e dissesse assim, olha, eu vou dar a solução para vocês disso aqui, a gente ia se acomodar. Então, vem as provações para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender, para que a gente possa descobrir. Porque quando a gente fala em evolução, ela precisa ter as duas asas, a evolução intelectual e a evolução moral. Então, quando a gente fala de um espírito nobre, a gente está falando dessas duas asas. Não é uma só. Então, as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. As provas estão para também desenvolver a inteligência, exercitar a paciência e exercitar a resignação, né? A paciência é inclusive, porque muitas vezes desistir é um ato de impaciência. Não quero mais não, vou deixar. A paciência é justamente vou lá, vou tratar, vou fazer, vou buscar, vou tomar um remédio, vou fazer o que tiver de fazer. E a resignação é não se revoltar. Resignar não é cruzar os braços. Resignar-se é não se revoltar. Jamais questionar a Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Vamos lá. As provas, então, têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. Por exemplo, a nossa geração teve um erro terrível no processo da educação dos filhos. Dizíamos assim, eu quero trabalhar para ter condições para dar para o meu filho o que eu não tive. E aí essa geração dos nossos filhos, frágeis, não sabem lutar, não sabem lidar com a dificuldade, demoram muito para construir a família, porque tem certeza que são adolescentes ainda, às vezes com quase 30 anos. Então, se aqui esse anjo da guarda, e se é um recurso da divindade, a dificuldade, ela é uma prova, ela nos ajuda a crescer, ela nos ajuda a desenvolver a inteligência. Então, por que eu quero dar tudo mastigadinho para os meus filhos? Por que eu tenho que facilitar tanto? Essa é a pior forma de educar qualquer ser humano. Porque a vida, ela tem dificuldades e nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Caiu, olhou, olha para ele e diz, levante, meu filho, faça força, você pode levantar. Se você está vendo que não quebrou nada, que está tudo ok. Devolva, meu filho, os brinquedos para... Devolva. Então, nós temos que ensinar isso, é pequenininho. Enquanto o trem está pequenininho. Esse processo, então, não educa. Não, a palavra não educa bastante. A palavra vá lá, faça, educa bastante. Então, essa é a forma que Deus nos educa. Que Deus nos corrige. Olha só. Um homem pode nascer em posição penosa e difícil justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. Por que Jesus diz? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, o camelo é aquela corda bem grossa, né?
imagina, um cabo enorme passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Porque quando ele fala que um homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer dificuldades. Então, enquanto ele é obrigado a procurar os meios de vencer dificuldades, o outro tem tudo resolvido. Por isso que ele acaba se corrompendo. Por isso que o rico acaba se acomodando e desenvolve a vaidade, o orgulho, a prepotência, tudo que não pode. Então, a riqueza, ela é uma aprovação. Poder é uma aprovação. O mérito consiste em sofrer é passar por, sem murmurar, as consequências dos males que não se podem evitar. É um mal, tem consequência, não tem como eu evitar. E aí, qual é o mérito? Passar por isso sem murmurar. Ah, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz? Ah, por que o meu filho isso? Ah, por que minha filha isso? Ah, por que meu marido isso? Ah, por que minha irmã isso? Ah, por que... Murmurar. E diz assim, sem murmurar as consequências dos males que não se podem evitar, porque tem coisa que não tem como evitar. Em perseverar na luta, tá? Então, desistir não é resignação, é impaciência. É impaciência. Não aguento mais, vou ficar aqui, vou esperar a morte chegar, toda enroladinha. Isso é impaciência, não é resignação. Resignar-se é aceitar ativamente e não passivamente. Resignar é não murmurar, é não lamentar. Vamos lá, temos que ir, vamos. Vamos para a luta. Até o dia que Deus quiser. Os males que não se pode evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar. Se não é bem sucedido, né? Não se desespera. Se não for do jeito que tu queres, que tu queria, não se desespere. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, a gente achar que deixar de lutar, de deixar de buscar, isso é virtude. Não é virtude, é negligência. Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Qual é? Visto que Jesus disse, abre aspas, bem-aventurados aflitos, fecha aspas. Haverá mérito em alguém buscar aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Então, haverá mérito. Aí volta aquilo que eu falei lá no início, que são os cilícios que se faziam. Aquela ideia de que é o corpo que é o pecador e não a alma. Então, haverá mérito em alguém buscar aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários. Você já está sofrendo, ainda vai buscar mais ainda? Já está difícil, ainda vai buscar mais ainda? É a história do óbolo da viúva. Quando a gente fala em doar nessa passagem de Jesus, o óbolo da viúva, é fantástico. Então, quando a gente, aos olhos de Deus, não é quanto tu doa, mas é quanto tu tira do pouco que tu tem. Então, quando a gente pega o óbolo da viúva, que era uma moeda, o óbolo é 1 centavo, mas ela deu tudo o que tinha. Então, é o que tu dá do que tu tens. Então, olha aí o sacrifício. Então, é por isso, gente, que sempre a lei que rege o universo vai observar a intenção que está atrás da tua atitude. A isso responderei claramente. 2 pontos. Sim, vírgula. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo. Então, há grande mérito se as provações, como ele coloca aqui,
os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo. Deixar de comer para dar. Ou compartilhar o pouco que tem. Mesmo eu estando desnutrido. Mesmo isso agravando as minhas condições físicas. Então não é suicídio, é amor. É sacrifício pelo outro. Por isso que Jesus se entregou a uma cruz. Se entregou para ensinar a todos nós. Por isso que ele diz, no mundo tereis aflições. Outra fala dele, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Toma a tua cruz, pega a tua cruz e siga-me. Qual é a nossa cruz? Quando a gente fala assim, pega a tua cruz e siga-me, a gente sempre acha que a nossa cruz é algo externo, é alguém que a gente está carregando. São os nossos vícios, as nossas mazelas, as nossas enfermidades morais. Essa é uma cruz pesada. Então, pega tudo e siga-me. Ele poderia dizer assim, larga tudo, se torna um ser puro e vem atrás de mim. Não. Vem com tudo. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo. Porque é a caridade, porque de resposta, é a caridade pelo sacrifício. Não. Quando os sofrimentos e as privações só têm por objetivo o bem próprio, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então, sim, quando o meu sacrifício é para o bem do outro, e não quando o meu sacrifício, como ele fala aqui, ó, quando os sofrimentos e as privações só têm por objetivo o bem próprio. Só o bem próprio. Há que se fazer aqui uma grande distinção. No que vos diz respeito pessoalmente, olha que ele diz, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Só faltou dizer assim, vocês não têm força para carregar mais do que Deus manda. É interessante, né? Já de si por vezes tão pesados. Aceitai-as, essas privações, né, como ele coloca aqui, aceitai-as sem queixumes, essas provas, e com fé. Eis tudo que Deus, que ele vos pede. Então, que a gente aceite sem se queixar e com fé. Fé na condição de Deus sabe o que está fazendo. Se eu estou passando por isso, com certeza, Ele que é o Pai, como diz o nosso Senhor, qual o pai que o filho pede um pão e o pai dá uma pedra? Deus, nosso Pai, nos ama infinitamente. E é tão interessante que lá no Decálogo, o primeiro mandamento é que a gente ame a Deus. E logo depois, quando ele vai falar do pai e da mãe, honra. Ele diz, honra teu pai e tua mãe. Ele não pede ama teu pai e tua mãe, mas ele diz honra. Sabendo das nossas paixões e das nossas dificuldades de convivência. Porque se tem coisa difícil é a convivência. A aproximação para nós, espíritos imperfeitos, é uma luta. É uma luta. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo. Privações inúteis. Não é o fato de você ficar sem comer carne vermelha, carne branca, que vai aperfeiçoar a tua alma, aperfeiçoar o teu espírito. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Só vou falar uma coisa. O Hitler era vegetariano e o Francisco Cândido Xavier era carnívoro.
Então não tem problema nenhum, eu posso deixar de querer comer os animais e o organismo está sendo preparado para um futuro que vai ser isso mesmo. No momento nós precisamos. Então hoje nós temos um número de pessoas que estão enfraquecendo o corpo por conta de alimentação. Vai chegar uma hora que vai chegar a conta. E muitas vezes a gente não tem como voltar atrás, não tem como recuperar. E vamos a óbito. Com enfermidades que não tem como voltar. Quantas vezes a gente coloca determinadas limitações achando que isso está mostrando o nosso grau de evolução e a gente fica vaidoso, orgulhoso, não, eu não como carne. Ah, você come carne? Isso é vaidade e orgulho. Você se coloca numa posição superior àquele que ainda come carne, isso, aquilo, outro. Então, só essa nossa atitude de menosprezar ou de agredir a quem come, isso já mostra o quão inferior somos, o quão vaidosos somos. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois necessitais de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Deus nos dá todos os meios, verduras, legumes, o próprio animal, o frango, a vaca, o peixe. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Suicídio. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. E é aquilo que ele diz, olha, é um suicídio. Usai, mas não abuseis. Então, eu posso me alimentar de carne? Posso. Tem algum problema com isso? Tem alguma coisa a ver com a parte moral? Não. Mas se eu começar a comer 1 quilo de carne, aí eu começo a me comprometer. A quantidade, o abuso que nós fazemos. Abuso. E aí a gente vai sofrer, porque também vai fazer mal ao corpo. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, se eu como em excesso, logo isso vai trazer também problemas seríssimos para o meu corpo. Muito diferente é a situação quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar os necessitados, e se o vosso corpo disso se ressente, né? Ou seja, eu fico adoecido porque eu peguei a minha comida de dividir com quem não tinha. E eu estava bem desnutrido e vou continuar desnutrido. Então, ele diz assim, ó, se o teu corpo ressente por esse sacrifício, e vamos pegar o próprio Kardec, o corpo dele ressentiu pelo sacrifício que ele fez? Ressentiu, tanto é que ele foi a óbito. Fazeis, aí sim, um sacrifício que Deus abençoa. Pensar no outro antes de pensar em si. Então, esse sim é um sacrifício que agrada a Deus. Porque ele está sendo movido pelo amor. Vós, que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes à mansarda, ou seja, aquela casinha pobre. Eu me lembrei aqui ainda há pouco de uma história que o Divaldo contava, uma das suas palestras antigas, mas ele dizia que era algo interessante. Eram 2 crianças, um mais velho e um menorzinho. E ele estava ali a pedir e uma senhora trouxe, também não sei porque que ela trouxe só um copo de leite, né? Devia ter trazido 2, né? Mas tudo bem, ela trouxe um copo de leite e deu para aquelas 2 crianças. Divaldo conta, né? Eu vou contar de forma en passant. Mas a senhorinha percebeu que o mais velho fazia assim, ele virava o copo, não tomava, só encostava, aí voltava e dava para o irmão tomar. E aí ele tomava um pouco, mas só que ele não tomava, ele deu todo o copo de leite para o irmão e não tomou uma gota.
Então, isso é amor, isso é sacrifício. Aí a senhorinha, percebendo isso, foi lá e perguntou. Ele disse, é porque ele é menor, ele precisa de leite mais do que eu. Então, imagina isso aos olhos do Pai. E quando a gente fala aos olhos do Pai, não vai imaginar Deus, um ser humano, um ser, olhando e diz, nossa, que bonito. Que lindo isso que ele está fazendo. Vamos começar a amadurecer a nossa crença da divindade. É o Deus despertando em mim. Quando a gente fala em Deus despertar, é o amor despertando em mim. E amor é versus sacrifício. Só existe amor se existir sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem amor. Uma das características do amor é se sacrificar pelo ser amado. Por isso que Jesus se sacrificou por uma humanidade inteira. Então, sinônimo de amor é sacrifício. Se você não se sacrifica, você não ama. E o garotinho fazia isso. Olha o tanto de amor que ele tinha pelo seu irmão menor. Viu, crianças? Vós que deixais o vosso aposento perfumado para irdes então a essas habitações pobres, né? Levar-lhe a consolação. Isso agrada a Deus. Vós que sujais as mãos delicadas, curando chagas, né? Você sair da sua casa, não ganhar R$1, não é profissionalmente, e vai lá encontrar com pessoas necessitadas, adoecidas, muitas vezes com cheiros fortes que desagrada ao nosso olfato, e a gente está lá tratando, cuidando, né? Que lindo isso. Vós que vos privais do sono, né? Porque nós somos capazes de irmos a uma festa e ficar até 3, 4 horas da manhã, amanhecer o dia, mas somos incapazes de ficar na cabeceira de um amigo doente, de uma amiga doente, de um parente doente e às vezes até dos próprios pais. Vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é apenas vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que consumis a vossa saúde na prática das boas obras, eis em tudo isso o vosso cilício. Uma coisa é você perder a saúde física pelos excessos, pelos vícios, pelos prazeres. A outra coisa é você perder a sua saúde física por se sacrificar pelos teus irmãos. Isso é muito mérito. Isso é pra gente grande. A gente não vai ao trabalho se tá com uma dorzinha de cabeça, pro trabalho espírita, né? Pro trabalho voluntário. Ah, não, hoje eu tô com uma dorzinha de cabeça, não vou não. Ah, hoje eu tenho uma festa no lugar tal, vou não. Esquecendo totalmente todos aqueles que estão lá. Ah, hoje eu tô um pouco cansada, não vou não. Sacrifício. E ele diz: vós, enfim, que consumis então a vossa saúde na prática das boas obras, eis em tudo isso vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração, nem adormecestes no seio das volúpias, né, dos prazeres enervantes, né, que abatem as forças morais, né, da riqueza. Então ele coloca, você tá ali, é como se você se anestesiasse. Não tem nenhuma preocupação se tem alguém doente, se tem alguém necessitado, vive ali no seu mundinho e pronto. Anestesiado, né, nos prazeres. Nos prazeres da riqueza, né? Antes de tudo isso, né, vos constituístes anjos,
consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento. Então, é aquela pessoa que não quer se comprometer, não quer fazer e se isola. Não vou e fica ali isolado no mundinho, ou vai para um mosteiro, né? E fica ali isolado. Porque, gente, fugir não é sinônimo de estar resolvido. A gente está resolvido, a gente fica resolvido, a gente percebe quando está resolvido, é quando a gente está no meio e não se contamina mais. Então ele diz: vós, porém, que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções, para evitar, e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? É aquilo que diz: se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provações, já que fugis da luta e desertais do combate? Está sempre fugindo, sempre fugindo, sempre fugindo. Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Tia, como é que é mortificar o espírito, tia? Explica isso assim para mim. É você fazer, é nós fazermos a vontade de Deus e não a nossa. É muitas vezes calar, tendo vontade de gritar. É muitas vezes fazer, tendo a vontade de quebrar. É pensar no outro antes de pensar em si próprio. Isso é mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Furtigai, açoitai o vosso orgulho. E é um açoite. A gente com orgulho ferido, Deus o livre. Se alguém nos fala algo, Deus o livre. E dependendo do nosso nível de orgulho e vaidade, isso se torna muitas vezes um grande sofrimento. Às vezes a pessoa sofre só de ter postado algo e das pessoas não terem curtido. Postado em rede social, né? Porque ninguém curtiu, fulano não curtiu. Isso é vaidade. Então, vamos açoitar essa vaidade, vamos açoitar esse orgulho, vamos açoitar esse ciúme, vamos açoitar esse egoísmo. Isso é mortificar o vosso espírito, porque os vícios nós estamos carregando, gente, há milênios. Por isso que a titia falou lá atrás do livro há 2000 anos. E não a vossa carne, furtigai, açoitai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações, afligi o vosso amor próprio, Vamos afligir o amor próprio. Então, quantas vezes uma humilhação feita nos ajuda, nos serve para tomar uma força maior para seguir à frente, para tomar novos rumos, novas escolhas? Então, quando alguém te humilhar, não fica lá embaixo, não. Não rebate. Aprenda as lições e continue andando. Porque não é entre você e o próximo, é entre você e Deus. Para frente, tem um conto, não me lembro onde eu li, era uma parábola, mas bem interessante. Uma bailarina foi fazer um teste e quando ela terminou o teste, o professor que estava na banca jogadora
bailarino também, disse assim: desista de ser bailarina, você não sabe. E ela ficou arrasada, porque foi humilhada na frente de todos. De todos. Porque às vezes falar no secreto não dói, mas quando você fala expondo na frente de todos, isso dói muito. E ali, que é uma humilhação ainda a público, né? Em público. Então ela ficou muito machucada e desistiu do balé. Anos se passaram, ela no aeroporto, quem ela viu já idoso, o professor, e ela reconheceu. Ela chegou próximo dele com um rancor tão grande e disse assim: o senhor é culpado de eu não ter me tornado uma bailarina. Ele disse: por quê? Porque o senhor falou que eu não sabia e que eu nunca seria uma bailarina. E aí o senhorzinho olhou para ela e disse: eu não errei, porque nem você acreditou no seu potencial. E ela colocou a culpa toda nele, mas quem desistiu foi ela. Então ela poderia ter pego essa crítica que ele fez e ter ido treinar mais ainda, verificar aonde que ela errou, em que momento ela errou, por quê, buscar inclusive esse profissional para ver para o que ele poderia ensinar, mas para isso faltava o quê? Humildade. Então ela foi movida pelo orgulho e perdeu uma encarnação inteira, porque ela carregava essa mágoa. Mas quem desistiu foi ela. Quem não acreditou foi ela. E ela desistiu, não foi humildade, foi orgulho e vaidade. Para finalizar, meus irmãos, então ele diz: afligi o vosso amor próprio, enrijecei-vos contra a dor da injúria e da calúnia. Aí a gente já lembra de Jesus, né? Lá Filipe: Senhor, estão falando mal de ti. Ah, Filipe, não será vaidade querer que todos falem bem da gente? Então, enrijecei-vos, né? Fica duro ali, firme, contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Então, apertar a corrente contra teu corpo dói, mas aguentar a injúria e a calúnia, essa sim dói muito mais, né? Mais do que a dor física. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, feridas morais, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo da guarda, Paris, 1863, gente. E assim conseguimos finalizar mais um capítulo, né? Mais, na verdade, mais um item. E a próxima semana, se Deus nos permitir, iremos estudar DVCA por termo as provas do próximo. Olha que interessante, né? Foi bom, gente? Deu para compreender? Entendemos qual é o verdadeiro cilício que agrada a Deus? Então vamos orar. Vamos agradecer a Jesus. E assim, divino amigo, mais uma noite de reflexão, mais uma noite de estudo, mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de chamado. Amor querido, ajuda-nos a despertar a consciência e a nos libertar, Senhor, desses comportamentos inadequados, atitudes inadequadas que envolvem o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Comportamentos opostos à humildade. E é a humildade, Senhor, que nos trará liberdade e felicidade. Que a tua paz possa nos envolver,
Agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes que conduziram mais uma vez o nosso trabalho, Senhor. Que a Tua paz nos envolva e que nós possamos realizar o trabalho de instrumento nas Tuas mãos. Que assim seja, Senhor. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.